10 horas e 44 minutos. Vamos falar agora sobre economia. Estamos aqui no estúdio com o economista João Adolfo Stadler Colombo, que é delegado do Conselho Regional de Economia. Olá, bom dia. Obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN. Bom dia, Luciana. Bom, eu gostaria que o senhor fizesse para a gente um apanhado aí da avaliação do senhor sobre as medidas econômicas que estão sendo adotadas hoje no país, né? Se a gente está avançando ou não. Qual a opinião do senhor? A verdade, a gente está tendo um retorno ao que era no passado, né? Se a gente pegar a partir de 1994, com o Plano Real, foram sancionadas várias leis no âmbito fiscal, que seria, assim, meta do superávit, a responsabilidade fiscal, a lei de transparência. Então, isso fez o país entrar nos trilhos e ele se aproveitou do crescimento mundial, né? Estava crescendo muito com a China a 2 dígitos, uma taxa média de 5% do crescimento global. Então teve esse ciclo positivo das commodities, favoreceu muito o país. O problema foi o seguinte: depois, quando o governo vem e começa a gastar mais do que era devido, amplia muito a questão do assistencialismo, as políticas sociais, aconteceu que ele não percebeu, talvez perdeu o controle em relação aos gastos. Então, não só os gastos públicos, né, da parte do funcionalismo do próprio Estado, mas como também o previdenciário, né? O previdenciário vem daquela questão da mudança, né, uma expectativa de vida maior para os indivíduos com os avanços da tecnologia na medicina. E então está mudando, está alongando a pirâmide etária, como também está mudando a faixa das idades ali, né? A gente está cada vez com um número maior de aposentados frente àqueles que vêm contribuindo. Então, o maior problema hoje é em relação à Previdência, que tem um rombo acentuado, que quase que se equipara ao que seria o rombo do setor público, no caso, né, da dívida pública, que vem se acentuando. De né? quanto que é a dívida pública? A dívida pública está prevista fechar em 3,7 trilhões, fechou 3,1, então o que acontece? Além da gente ter o déficit público, que faz necessário a gente tomar novas dívidas, né, um aumento do endividamento do Estado, acontece que essa dívida tem um custo de juros e esses juros não vêm sendo pagos, logo eu tenho que incorporar. É como uma pessoa que está devendo para o banco e ela não paga sequer os juros e ainda vai lá e toma mais outras operações, né? Então cada vez está um crescimento desordenado. Por isso que é importantíssimo a gente, o governo dar esse passo adiante. Ele já aprovou a PEC 241 e 55 no Senado, que é do controle dos gastos. Então, vai limitar o crescimento desses gastos em relação ao ano anterior, corrigido pelo IPCA, e isso vai ter duração de 10 anos e depois pode ser prorrogado por mais 10 anos. Veja só, um horizonte de longo prazo, né? Só que isso não basta, né? Teria que realmente fazer uma reforma da Previdência, e daí a primeira ideia deles era de igualar a regra para todos, né? Na mesma regra de idade de homem para mulher, o trabalhador urbano em relação ao rural. Só que já está acontecendo muitos cortes, né? Já começou um pouco excludente a parte, por exemplo, dos militares, aí agora já está tirando os professores, já está tirando os policiais, aqueles que têm sindicatos mais fortes reivindicam através de greve. Então acabam que sofre pressão ali dentro da Câmara dos Deputados, do Senado, e eles acabam excluindo essa categoria profissional. Então, na verdade, a gente está num gargalo, num ponto de decisão aí, porque o mercado ele vinha aceitando bem a mudança do governo, né, após o impeachment da Dilma e o Michel Temer tendo assumido. Inclusive, a gente percebeu, por exemplo, algumas melhoras em números da macroeconomia. O dólar, que chegou a ser cotado em 4,15, hoje está em 3,15, R$1 a menos. Ainda assim, não prejudicou a balança comercial, que teve um superávit de 48 bilhões no ano passado, e esse ano ainda é previsto um crescimento. Teve uma recuperação da Bovespa, a gente viu um crescimento dentro do ano de 2016 de 75%. Isso é importantíssimo para as empresas, Luciano, porque quando a gente vai fazer subscrição de capital, que é na intenção de ampliar o caixa da empresa, né, trazer recursos para fazer investimentos,
Não compensa quando o meu ativo não está valendo nada, né? É interessante quando as ações estão mais valorizadas. Então, eu entendo como importante para o investimento no setor privado a valorização das ações. Não é simplesmente, mas o investidor comprou a R$1, agora está valendo 2, ele tirou vantagem. Não, para a empresa, quando ela vai fazer novas emissões de ações, e que é uma forma mais barata do que se tomando recursos emprestados, né? Tendo que pagar juros. Então, eu acho que é positivo essa valorização, porém a gente está vendo uma estagnação, porque o Ibovespa tem andando lateralizado já faz 6 meses, então a gente está num ponto onde todas as corretoras, os analistas têm... O que é andar lateralizado? É assim, ficou lá naquela faixa de valor de 63 mil pontos, e já faz 6 meses e está naquela mesma faixa. Então, ele não está nem retrocedendo, mas ele também não está avançando. Isso é um índice, é um indicador que os agentes estão um pouco receosos, não sabem se a coisa vai melhorar efetivamente ou se vai piorar, porque existe o risco sim de piorar. Veja bem, o déficit da Previdência, que no ano passado foi de 149 bilhões, foi recorde, inclusive um crescimento monstro de 70% em relação a 2015, que já foi de 85 bilhões, é previsto para esse ano 2017, 181 bilhões. E 2018 já na lei orçamentária está incluindo uma previsão de 202 bilhões. Então é um crescimento desordenado, tem que ser feito alguma coisa, senão a gente está indo para uma direção tal como a Grécia, né? Ou virar uma economia como a Venezuela. A gente não pode chegar nesse ponto, né? Pode haver aumento de impostos, o senhor acredita? Olha, existe repercussões ali de que o próprio Henrique Meirelles, que é o ministro da Fazenda, ele colocou que se não for feito essas reformas, é possível sim o retorno da CPMF, alguma coisa similar, e também aumento no PIS e no COFINS. Agora, o seguinte, o Luiz Carlos Rauli é deputado na Câmara e ele é o relator da reforma tributária. Inclusive, nós estaremos juntos na semana que vem, vai ter um evento do Conselho Regional de Economia em Londrina, e vamos estar palestrando juntos. Ele desenvolveu uma proposta baseada no modelo canadense, americano, o que é feito nos tigres asiáticos, né, bem moderno. Porque hoje está muito caótico, né, tudo recortado, e tem a questão do efeito cascata. Olha, eu que sou consultor empresarial, eu vejo a dificuldade que é o entendimento para o empresário ou para a própria contabilidade em fazer a apuração dos impostos, porque você tem diferentes alíquotas sobre o produto, sobre a transferência de mercadorias entre estados, depois você tem a substituição tributária, você tem alguns casos que tem o PIS e COFINS monofásico, aí você manda para o Rio de Janeiro, tem um fundo de combate à pobreza. Meu Deus, para fazer isso aí dentro de um sistema funcionar, né? E pior, imagine uma empresa que trabalha com 10 mil itens, sei lá quantos mil itens, para você atualizar isso, muda o NCM, daí muda a MVA. Nossa. Olha, realmente está cada vez mais complexo, que se não tem um profissional, até eu que sou da área, às vezes me deparo com dúvidas e você tem que fazer consulta. Mas quem faz essas leis tem alguma... É porque é tudo recortado, um faz ali, outro faz aqui, um estado define, daí um estado com o outro define um protocolo, porque não é centralizado. Mas tem alguma assessoria de economista, de contador para fazer essas leis? Porque então, se complica a vida dos acho que próprios cada um economistas. quer puxar a ponta do cobertor para ele. Então eles vão fazendo e normalmente, me lembro quando teve aquela mudança do diferimento de alíquota, o quanto impactou o e-commerce. E aí a pessoa questionava muito, como que alguém faz uma lei desse formato? Parece que não tem entendimento nenhum da vida prática. Ele simplesmente acreditou que funcionaria, coloca lá, mas ele não vivencia no dia a dia para sair propondo esse tipo de coisa. Mas voltando lá para a proposta do deputado, ele diz que eliminaria ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, ou seja, tudo que existe de imposto, para colocar um único imposto de valor agregado e um outro que seria seletivo, monofásico, cobrando-se no destino, eletronicamente. Porque a gente viu um grande avanço em relação à nota fiscal eletrônica, né, o SPED. Hoje tem tudo feito por meio eletrônico, né? Então, o que seria feito daí? De imediato, isenção nos impostos da alimentação e dos remédios, depois das máquinas, né? Porque é importante... Está na proposta do Luiz Carlos Rauli. Isso, está na proposta. Agora, o pessoal também complica lá dentro do Congresso, né? Você tem o lado da esquerda, do lado da direita, e o pessoal às vezes vai por ideologia ou por simples fato de tentar bater de frente contra o governo de situação.
enfim, daí no final das contas acabam retirando coisas, colocando inciso e muda um pouco. Mas vamos torcer que realmente dessa vez, mediante a crise que se instaurou no país, o pessoal acorde que é um momento para fazer todas essas reformas. Não só a tributária, mas tem outras também, por exemplo, a trabalhista, né? É tão complicado. O problema é o seguinte, cada um está dentro de uma esfera. A trabalhista mesmo entraria lá no STF, porque é do direito do trabalho, né? Às vezes é decepcionante, você está atendendo uma empresa, você vê lá um funcionário que trabalhou 6 meses e quando sai é pago tudo certinho, direito às férias, aqueles proporcionais, que já oneram os encargos sociais trabalhistas no Brasil, são meio acentuados. Pois ainda assim ele procura um advogado e a pessoa que ganhava um salário de 1.500, 1.800, ele se vê no direito de pedir numa ação 20 mil, 30 mil. Teve um caso recente que eu fiquei assim incomodado quando li, daquele motorista de Uber, que é aquele novo sistema lá, aplicativo. Ao princípio não teria vínculo trabalhista, pois ele não entrou na justiça e o juiz concedeu sentença de 80 mil reais. O cara trabalhou só 6 meses. Quantas pessoas não estão aí, por meio dessa inovação, conseguindo vencer a questão do desemprego? E às vezes eu vou para Curitiba, eu vou para São Paulo, aí a gente anda com o motorista e pergunta o que faz, o que é. Eu já andei com gente que era contador, tem amigo meu que andou com gente que era programador de sistemas. Estava trabalhando no Uber. Estava trabalhando no Uber. Aí me chega um cidadão e entra, coloca na justiça e o juiz vai lá e coloca, não, realmente tem danos morais, porque ele foi, se sentiu ameaçado por taxistas. Poxa, imagina se todo mundo começa a fazer isso. Então o Brasil tem muito essa questão da hipossuficiência do trabalhador, mas, meu Deus, o empresário ele vem sendo muito penalizado, está na hora de mudar um pouco essa questão. Então, veja bem, reforma da Previdência, essa é a principal, porque o rombo é enorme. Mas depois, para modernizar o país e ficar um pouco mais próximo do que vem acontecendo em outros que a gente vê que são boas referências, inclusive até o Paraguai, é preciso sim fazer a reforma tributária e depois a trabalhista também. Né? Agora eu vou colocar algumas coisas que na área monetária, né, política monetária, que foram importantes até, que eu tenho como positivas. Por exemplo, a liberação do FGTS. Poxa, 50 bilhões praticamente na economia, daquelas contas inativas que estavam lá rendendo um juro de banana. Né? Então a pessoa pega, pode quitar dívidas a juros maiores ou entrar, isso aí gira na economia. Imagina o efeito multiplicador isso aí na base monetária. Né? A pessoa que pega 500, só 500, mas daí ele gasta 400, daí o que pega 400 gasta 300, aí vai girando. Então, ponto positivo para o governo federal. Depois, empréstimos com garantia do FGTS. É uma forma de consignado que antes só existia, vamos colocar, para o servidor público, e agora o da área privada vai ter também a possibilidade de fazer um consignado, porque vai se usar até 10% do FGTS nessas modalidades. Mas o consignado não foi também o responsável pelo grande endividamento das famílias brasileiras? A questão é o seguinte, eles estão tentando diminuir a taxa média do mercado. Se você coloca um consignado a 3,5, não é melhor do que quem está lá pagando 8, 9 do cartão de crédito? Por exemplo, o cartão de crédito esse mês, a partir do dia 3, a gente conversou sobre isso, né? Faz uma semana atrás. Né? O rotativo. O que aconteceu lá? Antes a pessoa podia pagar só os 15%. E esse saldo do rotativo, ele tem um juros altíssimo, né? 14%. Você coloca mais o IOF e as taxas de encargo lá, vira quase que 16%. Aí fica repetindo aquilo na imprensa que a equivalência daquela taxa é 450% no ano. Um absurdo. Isso não vai acontecer mais, porque agora mudou. Você paga o rotativo uma vez e na sequência você já cai num parcelado com uma taxa de juros menor. Mais um ponto positivo então. A princípio, eu vejo já como algumas ações do governo importantes, né, nesse aspecto. Eu colocaria também assim que a Selic vem caindo bastante, né, ela, de um ano para cá veio de 14,25 para 11,25. A inflação está baixa. Então, vamos parar agora um pouco de falar sobre economia macro. Eu vou trazer um pouco da minha experiência como consultor. Eu vejo que meus clientes, né, os nossos clientes do escritório, da contabilidade 150 e da consultoria, eu tenho 7 empresas que acompanham diariamente ali fazendo a controladoria. Se não demite,
já está contratando. Então, tudo que tinha que ter sido feito de reestruturação, já foi. Então tá. E eu já venho percebendo contratação. É claro que, por exemplo, em fevereiro, houve lá um saldo positivo pelo CAGED. Inclusive, o presidente foi lá e anunciou isso na televisão, como, olha só, um feito, coisa que ninguém tinha usado esse dado anteriormente. Pois agora saiu ontem a informação lá do CAGED que novamente caiu o número de postos de trabalho. Então existe assim, o Brasil é muito grande, são vários estados. De repente o Paraná, que é até um dos estados que não tem o problema de déficit monstro, como o Rio de Janeiro, aqui a reação deve estar sendo um pouco mais rápida. O que eu vejo é que tenho clientes que já vêm contratando, inclusive comprando novas máquinas, né? Então é legal ver que ele chega no banco e está conseguindo novamente linhas que simplesmente tinham sumido no mercado. Então está pegando o Proger, daí já oferece lá uma linha de capital de giro. As taxas de juros, às vezes ele tinha empresa que estava trocando na Factory, porque não tinha mais de onde arrumar crédito. Aí a Factory é assim, ele cobra 4,5, depois tem mais A de valor, depois tem mais imposto, ele cobra mais o borderô, não sei o quê. Se o prazo for de 30 dias as duplicatas, o cara perdia 6%. E hoje ele já está conseguindo a juros de 2,5%. Então eu vejo melhoras assim na economia. Professor, muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Nosso tempo está meio esgotado aí, já 11 horas, 11h01. Mas muito obrigada pela participação, pela presença aqui no estúdio, por essa análise aí da economia. Tá, joia, bom dia aí, bom feriado. Você também. Conversamos com João Adolfo Stadler, economista, ele é delegado do Conselho Regional de Economia. Fizemos um balanço aqui da economia no país.